Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.adelages.com.br. E nós estamos aqui hoje para a lição de número 4, que tem como tema o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós estamos vendo aqui a Bíblia Sagrada, nossa razão de fé, como está aqui no título do trimestre, Bíblia Sagrada, a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos, nós estamos vendo aí os grandes temas da Bíblia. E hoje nós vamos abordar aqui sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que na teologia existe uma matéria exclusiva para esse tema, que nós chamamos de Cristologia, ou estudo acerca do que as Escrituras ensinam sobre Cristo. Lembrando que a teologia, ela se aplica em trazer o que as Escrituras ensinam sobre Deus, porque estudar Deus completamente, intimamente e prescrutar todos os mistérios de Deus é impossível. Então a teologia se aplica em estudar o que as Escrituras falam acerca de Deus. E a cristologia também. Nós vamos aqui estudar, ver o que a Bíblia ensina acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É claro que nós não conhecemos Deus apenas pelas Escrituras, mas por intimidade. Ele é um Deus que se relaciona, ele é um Deus que anda conosco, fala conosco, por intimidade de relacionamento pessoal. Nós conhecemos esse Deus maravilhoso, mas ele deixou as Escrituras para que de maneira inteligível as Escrituras possam atingir a nossa razão e conhecermos mais acerca das explicações sobre o nosso Deus. E por isso nós chamamos aqui na teologia acerca de Cristo o estudo de Cristologia. E hoje nós vamos aprender aqui sobre o Senhor Jesus Salvador, Jesus Cristo, Senhor Salvador Jesus Cristo. A palavra Senhor dá a denotação aqui de uma divindade. Salvador, ele veio no mundo com um propósito, livrar do perigo, que seria justificar a carne, livrando ela da condenação eterna, e Cristo, justamente revelando que ele é o ungido vindo do céu. A lição tem 3 partes. A primeira parte diz o Filho unigênito de Deus. Vamos aprender o que a lição aborda por meio das Escrituras acerca de ele ser o unigênito de Deus. A segunda parte, a deidade do Filho de Deus, ou a sua divindade. E a terceira parte, a humanidade do Filho de Deus. Ele venceu o pecado, justificou a carne, porque andou aqui como carne, como um homem, 100% homem. Ele tinha 2 naturezas, celestial, divina, e também humana. Vamos aqui, a lição está baseada textual no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. A expressão vem diz respeito a Cristo e o Pai serem únicos, os mesmos, e estarem juntos em essência. Então ele diz: vem ao Pai. Isso indica que ele está em Deus, sendo apenas um ser divino. Alguns usam a expressão ninguém vai ao Pai. Não é correto usar essa expressão vai ao Pai. Aí os dois se separam, dando a entender, se usar essa expressão, dá a entender que os dois não estão juntos. Mas quando ele diz vem ao Pai, ele se coloca junto ao Pai em uma substância, a única substância divina, o único ser divino, o único Deus que existe. Então o correto é dizer vem ao Pai, tá ok? Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Leitura bíblica em classe, está no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1 ao 14. Lembrando que o Evangelho de São João é o ABC da Bíblia. Quando a criança entra no primário, ela vai aprendendo ali o ABC, são as matérias para o aprendizado inicial. Então, eu sempre aconselho aos novos convertidos, quer entender bem acerca de Jesus, quer entender bem acerca do plano de Deus, acerca de Deus, e também qual deve ser a postura do povo de Deus diante desse Deus, então o Evangelho de São João é o mais claro, é o mais explicativo e é o mais indicado para que os novos convertidos aprendam acerca de Deus, do seu projeto e da postura do seu povo diante dele. Então, instrua os novos convertidos a estudar o Evangelho de São João. Há quem diga que se a Bíblia fosse apenas o Evangelho de São João,
já não precisaria de mais nada. É claro que a Bíblia é todo um conjunto, e ela é tão vasta porque os seres humanos, cada cabeça é uma sentença. Se a pessoa não entender o projeto de Deus em Gênesis, vai entender em Êxodo, e assim por diante. Então por isso que a Bíblia é tão vasta. Mas o Evangelho de São João seria o mais indicado aos novos convertidos. Por isso que a leitura bíblica em classe, principalmente se tratando da pessoa do Senhor Jesus, Cristologia, a lição trouxe aqui, o pastor Ezequias trouxe o Evangelho de São João, porque ele tem uma linguagem muito clara, fácil de entender e muito explicativa. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1 ao 14, a leitura bíblica em classe. A primeira parte da lição, o Filho unigênito de Deus. Lembrando que depois eu estarei postando os slides aqui para que você possa. Eu sempre vou postar os slides, na verdade as pessoas pensam assim, eu fico perguntando, onde é que está os slides? Onde é que está os slides? Eu não posto os slides, você não vai ver um slide postado ali nos comentários, ali embaixo do vídeo. Você vai ver o endereço, aonde você vai clicar naquele endereço, vai abrir o Google Drive e lá no Google Drive você vai encontrar o slide. Tá? Então você vai rolar o vídeo embaixo, vai ver os comentários e você vai ver ali a gente postando o endereço de onde você vai encontrar os slides, tá ok? Sempre abaixo nos comentários a gente posta o endereço do Google Drive, lá está os slides, ok? Vamos aqui então, o Filho unigênito de Deus, primeiro tópico, Filho de Deus, ponto de destaque, Jesus é eterno juntamente com Deus. Subsídio teológico, olha só, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, a Bíblia revela que o Cordeiro foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Tá? Jesus, o Cordeiro, foi conhecido antes da fundação do mundo, antes que existisse o mundo, tá? Jesus já existia, isso prova a sua eternidade. Em 1 João ainda, capítulo 5, versículo 20, a Bíblia diz que Jesus é o verdadeiro Deus, tá? Deixando claro que Jesus é um com o Pai, como ele mesmo disse, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, Jesus é um com o Pai, conforme Evangelho de João 17, 21, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. O próprio Jesus revela que ele é um com Deus, em essência, em divindade. Os dois, tá, são distintos em forma e função, mas em essência são apenas um ser divino, não criado. O que caracteriza o fato de eles serem divinos? Não foram criados e subsiste eternamente. Só existe uma divindade que não foi criada no universo e subsiste eternamente. E essa divindade chama-se Javé, que subsiste em 3 pessoas. Javé, o Logos vivo, que ganhou um corpo humano e se chamou Jesus e hoje está glorificado, que é o Logos vivo, e o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. A lição de número 5 vai falar sobre a identidade do Espírito Santo. Jesus foi a melhor, eu costumo dizer que Jesus foi a melhor maneira de Deus se dar a conhecer à humanidade. Por quê? É como aquela história onde a mãe estava com a sua filha no quarto e ela disse, filhinha, a mãe vai na cozinha e já volta. Aí a menina disse assim, mãe, não vai, não me deixa aqui sozinha, eu estou com medo. A mãe disse assim, filha, mas Deus está aqui contigo. Aí a menina disse, ah mãe, mas eu ainda continuo com medo. Ela, mas por que, filha, se Deus está aqui contigo? Aí ela disse, mãe, eu preferia um Deus com rosto, que eu possa ver. E aí a mãe entendeu, por isso que Jesus veio a este mundo. Deus sabia que o ser humano iria identificar melhor a Deus se pudesse ver a Deus. E aí a Bíblia diz que Jesus, quando vem a este mundo, seria chamado de Emanuel, Deus conosco, um Deus com rosto. Por isso que o Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 3 diz, a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo que enviaste. Por que conhecer a Jesus? Porque quem conhece Jesus, esse Deus com rosto, entende perfeitamente o Pai. Por isso que Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Um Deus com rosto. Aleluia! Muito melhor para conhecer a Deus. Eu costumo dizer para todos que eu evangelizo e aconselho. Quer conhecer a Deus? Conheça intimamente Jesus. Porque fica mais fácil para você entender a Deus, porque
porque Jesus é o nosso Deus com rosto. Aleluia! Aqui o apóstolo Pedro disse em Atos 2:34, nós estamos aqui mostrando que Jesus é o Filho de Deus. E você vai entender essa expressão Filho de Deus mais à frente. Mas em Atos 2:34, Pedro diz assim, que Davi não subiu aos céus, mas ele próprio declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Sabemos que não tem dois tronos no céu, só existe um trono no céu, mas apenas um trono, e Jesus está assentado no trono com Deus, tá? Pois só existe um Deus, mas esse Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Estevão também viu Jesus à destra de Deus. E eu costumo dizer que aqui cai por terra a doutrina dos unicistas, que diz que só existe uma pessoa. Não, Pedro falou, Davi falou, disse o Senhor ao meu Senhor. Pedro falou, corroborando a expressão de Davi, que se referia a Jesus, duas pessoas no mesmo trono ali no céu. O próprio Estevão viu duas pessoas, eu vejo o Filho do Homem de pé à destra de Deus. Então tinha duas pessoas ali. Aqui já cai por terra os unicistas que diz que não existe três pessoas, tá? Estevão também viu Jesus à destra de Deus, deixando claro que havia duas pessoas no trono. Não tem dois tronos no céu, é um trono só. Jesus disse, quem vencer como eu venci, se assentará comigo no meu trono, como eu venci, se assentei com meu Pai no seu trono. É o mesmo trono, só que Jesus está à direita de Deus. Lembrando que no mundo antigo os tronos dos reis eram tronos largos, cabiam 2, 3 pessoas no mesmo trono. E com Jesus e o Pai é a mesma coisa, é um só trono e os dois estão juntos nesse trono, Jesus à direita. Portanto, um só Deus que subsiste em 3 pessoas, um em essência, mas trino em função e aparência. O Logos vivo agora possui um corpo humano glorificado. O nosso Deus com rosto, ele andou aqui, ganhou um corpo humano, né? Se fez carne, e esse corpo humano está glorificado. Há um homem no céu glorificado. Que coisa maravilhosa! Como Deus ama a humanidade, que se fez como um homem e hoje está no céu. Por isso que eu digo, Deus é espírito, uma glória incomensurável, o Pai, e Jesus, que é o Logos vivo, que também é Deus em essência, ele se fez carne e hoje tem um corpo humano glorificado no céu, por amor ao homem, para melhor se relacionar com o homem, para que o homem pudesse conhecer melhor a Deus, entender melhor a Deus, e então Jesus fez tudo isso. Que coisa linda é o amor de Deus por nós. Aplicação, Jesus é Javé. Aliás, Jesus e Javé são um. Na minha aplicação, que depois tu vai baixar o slide e você vai ler, tá? Jesus e Javé são um. Ok? Primeiro tópico. Segundo tópico, o significado. Ponto de destaque. O Filho tem a mesma natureza que o Pai. Vamos entender aqui a expressão Filho de Deus. Subsídio teológico. O entendimento que as pessoas tinham no mundo antigo acerca de alguém dizer que era filho de outro alguém era que pai e filho tinham a mesma natureza. Quando Jesus dizia que era filho de Deus, ele estava querendo dizer que tinha a mesma natureza de Deus. Esse é um dos principais motivos de Jesus ser apresentado como filho de Deus. Então, no mundo antigo, quando alguém dizia eu sou filho de tal pessoa, essa pessoa estava querendo dizer que os dois tinham a mesma natureza. E quando Jesus dizia eu sou filho de Deus, as pessoas ouviam isso, até tinha pessoas que acusavam Jesus. Está blasfemando, isso é uma blasfêmia, está querendo dizer que é Deus. Porque eles tinham esse entendimento. Filho de Deus, mesma natureza de Deus. Se era filho de Deus, Jesus também é Deus. Aplicação. Quem conhece Jesus, conhece a Deus. A melhor maneira de conhecer a Deus é conhecendo Jesus, o nosso Deus com rosto. Aleluia! Tópico 3. O que significa, ou significado de unigênito? Vamos entender algo aqui. Ponto de destaque. Jesus tem a mesma essência, ou substância, que o Pai. Subsídio teológico. Deus tem 3 tipos de filho. Anote aí. Ou, depois baixa o slide que você vai ver. Filho de criação,
a Bíblia diz que Deus criou Adão. Adão, filho de Deus. Tá? Formou Adão, criou Adão. Filho por geração, o corpo humano do Logos vivo Jesus. O corpo de Jesus foi gerado por Deus. Tá? Por isso que Deus tem filho por geração. Por isso que ele é o unigênito, o único gerado por Deus. O pastor Ezequias Soares diz que não necessariamente a palavra no original unigênito, que diz aqui, deriva de genus, tá? Raça, tipo, não necessariamente do verbo genaô, gerar, tá? Mas é entendido também no original que também Jesus foi gerado, o corpo foi gerado por Deus. Então, o filho, o unigênito de Deus, gerado por Deus. E filho por adoção, que seria a igreja, né? Todo aquele que se converte, ele é adotado por Deus. Então, Deus tem 3 tipos de filho. Filho por criação, por geração e por adoção. A expressão unigênito indica 2 coisas, tá? Primeiro, mesma substância ou essência celestial que Javé, que é a explicação que o pastor Ezequias Soares dá aqui, mas também se entende no meio teológico que, segundo, gerado pela semente sobrenatural de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então, unigênito tem 2 significados. Primeiro, mesma substância e gerado pelo poder do Espírito. Aplicação. Jesus foi o único ser humano que nasceu por origem divina. Ok? Nasceu de uma virgem, não teve contato, não houve copulação, e aí então a semente que fecundou no óvulo de Maria era divina, vinda de Deus. Vamos aqui então, segunda parte, a deidade do Filho de Deus. Primeiro tópico, o verbo de Deus. Ponto de destaque. A Bíblia revela que Cristo aparece junto em Deus, no princípio, antes de tudo. Tá? Então, a deidade do Filho de Deus. Primeiro tópico, o verbo de Deus. Ponto de destaque. A Bíblia revela que Cristo aparece junto em Deus, no princípio, antes de tudo. Então, antes de Jesus nascer aqui na terra, nós sabemos que ele nasceu de uma virgem, não houve coito natural, não houve nenhum tipo de relacionamento humano, a semente entrou no óvulo de Maria, vinda de Deus, mas para gerar um corpo. Então, esse corpo que foi gerado para o verbo vivo, não significa que ele passou a existir quando entrou nesse mundo. Não. Ele existia antes da fundação do mundo. Tá? Ponto de destaque, a Bíblia revela que Cristo aparece junto em Deus, no princípio antes de tudo. Vamos entender a expressão aqui, subsídio teológico. É importante avaliar a exatidão do sentido das palavras gregas nos originais da Bíblia. Quando a Bíblia diz que o verbo estava com Deus, a preposição com indica que Jesus estava junto de Deus, em unidade e essência. Junto, em unidade e essência. Ou seja, o mesmo Deus. Distintos, mas únicos em substância divina. Tá? Então, o verbo estava com Deus, o grego indica que estava junto de Deus, em unidade e essência. Maravilha! Aplicação. Pela nitidez da palavra que nos foi deixada, cremos que Jesus é Deus. Aqui cai por terra o grego, a palavra no original indica perfeitamente o que é Jesus Cristo. O Logos vivo estava com Deus, junto com Deus, em unidade e essência. O mesmo Deus estava junto, porém distinto em função. Ok? Então vamos para frente? Então, a deidade do Filho de Deus, o verbo de Deus. Quando a Bíblia diz a preposição no grego com, indica que estava junto, em unidade e essência. Tópico 2. Reações à divindade de Jesus. Deixa eu ver aqui. Reações à divindade de Jesus. O que significa isso? Muito importante esse tópico. Ponto de destaque. Os judeus não aceitavam outro Deus que não fosse o único Javé. Nós sabemos disso.
Eles já vinham 400 anos, haviam sido curados da idolatria depois do cativeiro da Babilônia e estavam há 400 anos ali curados, sendo monoteístas mesmo. Antes do cativeiro da Babilônia eles eram enoteístas, acreditavam que existia Deus, Deus de Abraão, mas acreditavam também que existiam os deuses de Baal e etc e tal. Mas depois do cativeiro, eles foram curados da idolatria e se tornaram monoteístas mesmos. E aí então, na época de Jesus, os apóstolos eram judeus. Os judeus da época de Jesus só aceitavam um único Deus. Não tinha dois deuses, ou três deuses, ou politeísta. Na cabeça do judeu não existia isso. Então o que significa isso? Subsídio teológico. Visto que os judeus não aceitavam outro Deus, se Jesus não fosse visto como Deus, os apóstolos o teriam rejeitado. Mas sabemos que os apóstolos, que eram judeus, aceitaram com muito amor a divindade de Cristo, pois o próprio Deus falou a eles no episódio do batismo de Jesus, onde Deus disse: "Este é o meu filho amado", meu filho, a mesma natureza que eu, é Deus também. "Esse é o meu filho amado, em quem me compraz." O próprio Deus falou isso aos apóstolos, eles ouviram. Então, eles aceitaram com amor a divindade de Cristo. Eles sabiam que não podia acreditar em qualquer outra pessoa, se não fosse Javé, mas o próprio Javé revelou: "Esse é o meu filho, também é Deus." E eles creram, aceitaram Jesus com muito amor. Da mesma forma, ou seja, meu filho amado, ou seja, da mesma natureza divina que Deus, portanto Deus. Os apóstolos deram a vida por essa verdade, pois sabiam que Jesus é Deus. Então aqui, as reações à divindade de Jesus para os apóstolos foram reações amorosas, prazerosas, aceitaram com alegria a divindade de Jesus, porque o próprio Deus mostrou a eles que Jesus também era Deus. Aplicação: João disse que Jesus é o verdadeiro Deus, lá em 1 João 5:20. Terceiro tópico: o relacionamento entre o Pai e o Filho. Ponto de destaque: Javé e Jesus possuem os mesmos atributos. Subsídio teológico: quando os apóstolos ofereciam e desejavam que a igreja recebesse as virtudes de Deus e Jesus, eles estavam também querendo dizer que Javé e Jesus são iguais e têm os mesmos atributos, porém distintos, pois os dois eram mencionados um após o outro. O que é isso? Na lição, o relacionamento entre o Pai e o Filho, os apóstolos ofereciam suas bênçãos apostólicas, sempre mencionando, por exemplo, aqui: graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eles ofereciam e desejavam que a igreja recebesse as virtudes de Deus e de Jesus. Eles estavam também querendo dizer, os apóstolos, quando eles mencionavam Deus e Jesus nas bênçãos apostólicas, eles estavam querendo dizer que Javé e Jesus são iguais e têm os mesmos atributos, porém são distintos. Por isso que eles sempre pronunciavam os dois. Os dois eram mencionados um após o outro. Os mesmos em poder, porém distintos em aparência e forma. Bom, o Pai e o Filho. Então os apóstolos desejavam que a igreja recebesse dos dois os atributos que os dois possuem. Ok? Aplicação: os apóstolos mencionavam os dois em suas bênçãos apostólicas por saberem que os dois eram um em divindade. Um único ser em divindade. Terceira parte: Jesus veio em carne. Vamos aqui, terceira parte: a humanidade do Filho de Deus. Primeiro tópico: e o Verbo se fez carne. Ponto de destaque: Jesus, o Logos vivo, se fez carne. Ele veio habitar aqui como 100% homem. O Verbo se fez carne. Jesus, subsídio teológico: Jesus veio em carne para justificar a carne. Por que ele veio em carne? Para justificar a carne. A carne já estava, a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus, por causa do pecado original. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado. Que pecado é esse? No singular, o original, onde Adão colocou todos debaixo da condenação. Às vezes quando eu vou evangelizar, alguém diz: ah, pastor, mas eu não tenho pecado. Eu digo para a pessoa: não precisa. Adão fez isso por todos. Precisa ser convencido desse pecado original
e se converter a Cristo. E por causa do pecado original, do primeiro Adão, Jesus vem em carne para justificar a carne. Ou seja, presta atenção, esse era o propósito de ele vir em carne. A carne precisava ser justificada, ou seja, era necessário que a carne vencesse o pecado para vencer a morte e herdar a vida eterna. Jesus, o Verbo vivo, se fez carne e venceu a morte, religando a humanidade ao ponto da Bíblia chamar Jesus de segundo Adão. Por isso que Jesus tinha prazer em dizer que era o Filho do Homem, pois ele, sendo humano, estava dizendo que um humano estava vencendo o pecado original cometido por Adão e religando a humanidade a Deus. Aleluia! Por isso que ele vem em carne. Aplicação: o Filho do Homem religou a humanidade a Deus. Aleluia! Ele venceu e hoje, graças a Deus, a humanidade foi religada a Deus. Todos que se converterem a Cristo têm o poder, Jesus, de justificar essas pessoas para a vida eterna também. Tópico 2. Características humanas. E depois baixe os slides aí, porque eu coloquei bastante conteúdo aqui acerca da cristologia, acerca de Jesus, tá? Depois vou mencionar rapidinho para vocês aqui. Tópico 2, características humanas. Tem várias características humanas de Jesus. Uma delas, o sofrimento físico na cruz. Foi comprovado. O Cristo histórico é verdadeiro. Ele passou pela cruz. Eu sou professor de história. A história prova a existência de Jesus Cristo. Então ele sofreu na cruz 100% como um ser humano. Ó, Salmo 22, 14 ao 15. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas, a minha força secou-se como um caco, e a língua se me apega ao paladar, tu me puseste no pó da morte. Isso aqui são expressões de sofrimento humano. Jesus, ele teve sofrimento físico, tendo sofrido pelo espancamento e pelas chicotadas. Jesus sofreu de severa hipovolemia, pela perda de sangue. Os versos acima descrevem seu estado desidratado e a perda de sua força. Então, literalmente, como um ser humano, Jesus deu provas da sua existência carnal aqui nesse mundo. Ele realmente tinha características humanas comprovadas, sofreu como qualquer ser humano. Aplicação: a Bíblia diz que Jesus era homem de dores, conforme Isaías 53, e também a Bíblia diz: em tudo foi tentado, com as tentações humanas, tá? Conforme Hebreus 4 e 15. Então aqui é a prova das características humanas de Jesus. O terceiro tópico nos diz assim, na terceira parte, a necessidade da encarnação do Verbo. Ponto de destaque: a carne precisava ser justificada. Então houve a necessidade da encarnação do Verbo se fazer carne, porque a carne precisava ser justificada. No subsídio teológico, o pastor Ezequias Soares foi muito feliz. O tópico aqui da lição, muito rico, muito esclarecedor. Então aconselho que os irmãos façam a leitura apenas do tópico. Eu vou estar depois postando o slide do terceiro tópico aqui, tá? Com ponto de destaque, a aplicação. Mas o subsídio teológico desse tópico, apenas a leitura da lição é o suficiente. Jesus, toda a lição é suficiente, a gente simplesmente traz mais conteúdo aqui, mas a lição é fantástica. Aqui, ó, Jesus foi revestido do corpo humano porque o pecado entrou na humanidade por meio do casal Adão e Eva, seres humanos. E pela justiça de Deus, o pecado tinha de ser vencido também por outro ser humano. Eis aqui a questão. Jesus se fez carne. Tá? Fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Por isso que ele tinha prazer de dizer: eu sou filho do homem. Quando Jesus falava eu sou filho do homem, o inferno tremia. Tá? Porque o inferno via, ó, tem um ser humano lá, 100% homem, que está vencendo o pecado e vai religar a humanidade a Deus. Aleluia! A Bíblia mostra que todo o gênero humano está condenado, que o homem está perdido debaixo da maldição do pecado. Todos são devedores, por isso ninguém pode pagar a dívida do outro. A Bíblia afirma que somente Deus pode salvar. Então esse mesmo Deus tornou-se homem, trazendo-nos o perdão de nossos pecados e cumprindo ele mesmo a lei promulgada. Então essa explicação do pastor Ezequias Soares aqui foi muito feliz. Por isso que Jesus desceu aqui como carne, houve essa necessidade da encarnação do Verbo. Porque assim como o ser humano, o homem, colocou toda a humanidade debaixo do pecado, um outro ser humano precisava religar
aí então justifica a vinda de Jesus em carne. Nós temos aqui, depois eu quero que você baixe, eu coloquei aqui mais conteúdo, tá? A natureza divina de Cristo, nomes divinos que Jesus recebeu, tá? Ele é chamado de Deus, tem todas as referências bíblicas aqui, ó. Chamado de Deus, de Filho de Deus, Alfa e Ômega, o Santo, Pai da Eternidade, Maravilhoso, Deus Forte, Senhor da Glória, Senhor. E também aqui, ó, Jesus é visto como Deus pelo culto divino que lhe é atribuído. Somente Deus pode ser adorado. Jesus aceitou e não impeliu a adoração a ele, tá? O Pai deseja que o Filho seja adorado também. Tem os versículos aqui todos, Mateus, Hebreus, João. A igreja primitiva adorou Jesus e orava a Jesus. Então, ele sabia que só tinha um Deus que podia ser adorado. Eles eram judeus. E como Deus se revelou dizendo que Jesus era da natureza de Deus, sendo Deus, eles também adoravam a Jesus. Então, tem aqui os slides que mostram aqui que Jesus recebeu culto, tá? Então, isso prova que ele também é divino. Pelos ofícios divinos que lhe foram atribuídos. É atribuído a Jesus que ele é criador, preservador, perdoador de pecados. Jesus é o Jeová encarnado. Tá? Então os atributos que foram atribuídos a Jesus também. Pela associação de Jesus, o Filho com o nome de Deus. Tá? Aqui tem Coríntios, 1 Tessalonicenses, Romanos, Tiago, 1 Pedro, Apocalipse, Colossenses, Mateus. Também associa Jesus com o nome de Deus. Aqui nós temos aqui os atributos que são atribuídos a Jesus: onisciência, onipresença, onipotência, eternidade, vida, imutabilidade, autoexistência, espiritualidade. Também tem atributos morais perfeitos: santidade, bondade, verdade, todos com referências bíblicas. Depois tu baixa aí. Temos aqui também títulos dados igualmente a Deus, Pai e a Jesus Cristo. Deus, único Deus, Deus forte, Deus Salvador, Jeová, Jeová dos Exércitos, Senhor, único Senhor, Jeová e Salvador, Salvador, único Salvador, Salvador, Santo de Israel, Rei dos Reis, eu sou Deus, o primeiro e o último, o esposo de Israel, da igreja, o pastor. E obras atribuídas a Jesus: criou o mundo, sustenta e preserva, ressuscitou Cristo, ressuscitou dos mortos, autor da regeneração. Temos aqui também a unipersonalidade de Jesus Cristo. Ficou provado que Jesus Cristo possui duas naturezas, a divina e a humana. Temos aqui também, baixa esse slide, você vai gostar, Jesus em todos os livros da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, tá? Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele livra o seu povo do cativeiro. E até Apocalipse, tá? De Gênesis a Apocalipse aparece a pessoa de Jesus. Eu tenho aqui todos os livros da Bíblia aparecendo Jesus em cada livro. Depois você baixa aí. Aqui de Gênesis a Esther, o segundo slide de Jó a Daniel, o terceiro slide de Osés a Malaquias, o quarto slide de Mateus a Atos, depois todas as epístolas de Paulo, de Romanos a Filemão, depois de Hebreus a Apocalipse. Jesus aparece em toda a Bíblia. E Jesus é visto aí como Deus. Lembrando que o Senhor Jesus, ele está presente conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui eu tive o privilégio de ver, tá? Nós sabemos que só existe um Deus. E tem uma profecia aqui de Ezequiel, anote isso. Ezequiel capítulo 44, Ezequiel 44, versículo 1 e 2. Tá? Ezequiel 44, versículo 1 e 2. O que diz essa profecia? Que Deus passaria pela porta em Jerusalém. O próprio Deus passaria por lá. Depois que Deus passasse por aquela porta, a porta ficaria fechada. E nós vimos na história Jesus passando por aquela porta. Eu tive o privilégio de conhecer aquela porta, está fechada. Um dia ela vai ser aberta. Mas Ezequiel capítulo 44 diz assim: então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso estará fechada. Deus entrou por aquela porta. Quando que foi visto Deus entrar por aquela porta? A história prova que Jesus entrou por aquela porta. Então Ezequiel estava profetizando que Deus entraria. Aqui a visão, ele vê ela fechada. Por que estava fechada?
Deus mostra para ele, ó, Deus de Israel vai passar por essa porta e depois ela vai ser fechada. Ninguém vai mais passar por ela. Quando Jesus entrou por ela, se cumpriu a profecia. Deus, Ezequiel chama Jesus de Deus. Deus entrando por ela e depois ia se cumprir a profecia. Ela seria fechada e ninguém mais entraria. E depois foi fechada e até hoje ninguém entrou mais. Então aqui mostra que Jesus é o Deus de Israel. Aleluia! E a conclusão da nossa lição, que fala sobre Jesus e a sua divindade, né, o nosso Salvador. Diz assim a nossa conclusão. Tão maravilhosa essa lição. O Senhor Jesus Cristo é a mais controvertida de todas as personagens da história, porque é o único que é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, e a sua verdadeira identidade só é possível pela revelação. Precisa de fé, mas a Bíblia aqui tem um esclarecimento bem nítido para o nosso entendimento. E aí a Bíblia diz que nós temos que dar razão da nossa fé. As Escrituras mostram que Jesus é Deus. Então, verdadeiro homem, sua verdadeira identidade só é possível pela revelação. Isso revela a sua divindade. Louvado seja Deus. Eu termino a lição dizendo que Jesus é o nosso Deus com rosto. Quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Por isso que ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia! Deus abençoe os irmãos, tenha uma ótima lição na congregação com os irmãos no domingo e deixa o teu ok aí, compartilhe esses vídeos e que Deus possa abençoar a todos. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus.